Pessoal, sejam bem-vindos à Studio Network e ao curso preparatório para a certificação Cisco CCNA. Esta videoaula é a nossa aula 5 do nosso curso CCNA, onde falaremos sobre VLAN, Virtual Local Area Network. Aí apenas um breve comentário. Quem está acompanhando o meu canal do YouTube percebeu que eu costumo postar lá publicamente no canal do YouTube somente as aulas de laboratório, ou seja, somente as aulas que eu explico lá um passo a passo para os meus alunos fazerem aquela determinada atividade lá no laboratório, né? Geralmente no Package Tracer ou quem sabe até num emulador como o GNS3, enfim. Eu não costumo postar aulas teóricas lá no YouTube. Por quê? Porque quem já conhece o meu curso, quem já entrou em contato para saber como que funciona, as aulas teóricas, as gravações das nossas aulas teóricas, que são as aulas presenciais do nosso curso, eu disponibilizo somente para os alunos, ok? Então, mas eu vou continuar disponibilizando aqui diversas aulas. VLAN é uma exceção. É uma aula que eu vou publicar lá no YouTube, tanto a aula teórica como a aula prática, ok? Essa aula aqui é a aula teórica. Depois procurem lá outro vídeo que tem a parte de laboratório, um outro vídeo de 1 hora para vocês fazerem o laboratório de VLAN. Eu disponibilizo até o Packet Tracer, o laboratório que eu proponho. Então vamos lá, galera. Esse slide aqui é apenas uma revisão do que eu falei lá na primeira aula sobre o modelo OSI, onde eu expliquei lá, né, modelo camada 1, camada física, cabos, conectores, placas de rede, NIC, né, Network Interface Card e etc. Camada 2, quem é que está na camada 2? São os switches Layer 2, né, os switches que são responsáveis aí pela comutação dos pacotes na rede. Enquanto lá na camada 3, nós temos os switches multilayer, ou chamados de switch layer 3, tá? Mas o nome correto é switch multilayer, e roteadores propriamente dito, né? Camada 3. Okay? Então, nós estamos falando de switch, somente switch layer 2, ok? Camada de enlace. Que são equipamentos que segmentam domínios de colisão. O que era domínio de colisão mesmo, galera? O domínio de colisão é representado por cada porta de um switch conectado ponto a ponto com um computador, ok? Conectada e com status app, é claro. Por exemplo, se você tem um switch, se cair lá na prova da CCNA, você tem um switch de 24 portas e você tem 10 portas conectadas em cada um em um computador, ou seja, 10 computadores conectados. O switch é de 24 portas, mas você só tem 10 computadores conectados. Ele vai te perguntar quantos domínios de colisão você tem aqui. Um domínio de colisão por porta, ok? Mas tem uma pegadinha. Ele está falando que você só tem 10 computadores conectados, ou seja, as outras 14 portas estão livres. Então a resposta correta seria 10 domínios de colisão. São 24 portas, ok? 24 domínios de colisão, mas somente 10 estão ligadas, ok? Então o domínio de colisão representa a quantidade de portas. Por que colisão? Aí você dá uma olhada lá na primeira aula, tem a aula teórica, tá? Aula 1, onde eu explico sobre o protocolo CSMA/CD, okay? Collision Detection, detecção de colisão, a qual é um processo que era diferente lá nos hubs. No hubs você tinha colisão de quadros o tempo inteiro, por isso que você tem um desempenho muito baixo na rede. Uma das principais melhorias do switch é isso, que o switch ele separa, ele evita de ter colisão de frames entre as portas, entre os próprios computadores. Beleza? Porém, ele não segmenta, ele não separa domínios de broadcast. O que seria o broadcast? Seria, por exemplo, uma consulta ARP, onde o computador tem o IP e ele precisa de uma MAC address para enviar dados para o destino. Então, o que ele faz? Ele faz uma consulta ARP. Galera, eu tenho IP, eu sei, eu tenho que mandar uns dados aqui para o IP 192.168.5. Alguém sabe quem é o dono desse IP? Ou seja, isso é uma consulta ARP. Aí o dono do IP, os 10 computadores que estiverem conectados, os 10 vão receber essa consulta ARP. Porém, somente os demais que não for dono desse IP vai ignorar. E somente o dono desse IP, ou seja, o computador de destino 192.168.5, que ele está sendo pesquisado, esse sim vai responder com o MAC address para o cara que está perguntando, falando, olha, eu estou aqui e meu MAC address é tal. Aí o computador recebe aquele MAC address
e aí ele começa a transmitir os dados via unicast, ok? Somente ponto a ponto. Mas, a princípio, como ele não conhece o MAC address, ele faz uma consulta ARP na rede, ou seja, dentro do switch inteiro. Manda para o switch e o switch manda esse broadcast para todo mundo. Por exemplo, dos 10 computadores aí, né? Um computador faz a consulta ARP e o switch vai encaminhar aquele pacote de consulta ARP, aquele frame, para os outros 9 computadores. Entendeu? E aí os 9 vão receber, só que 8 vão ignorar, porque somente um é o correto. E aí esse um vai responder, e a partir do momento que ele tem o MAC address do destino, aí ele começa a transmitir os dados via unicast e não broadcast. Okay? Então o switch, quando o switch recebe um frame de tipo broadcast, qual que é o comportamento dele? Ele não segmenta, ele não separa, ele encaminha isso. Okay? Então um domínio de broadcast ele encaminha esses frames broadcast. Ao receber um quadro broadcast, o switch encaminhará o respectivo quadro para todas as portas, exceto a porta que recebeu. Tá bom, isso é só um resumo. Legal, agora vamos tentar entender aqui algumas mudanças, as evoluções, a evolução das redes de computadores, a evolução das redes locais, para entender aqui aonde que entrou VLAN, como que, de onde surgiu, qual era a demanda no momento, enfim. Então aqui é só um exemplo de uma segmentação tradicional, não vou nem chutar qual ano que o pessoal usava esse tipo de rede, porque eu não acompanhei pessoalmente, mas o que acontece? Há alguns anos atrás, podemos falar dessa forma, como que funcionava? Exemplo, uma empresa onde tem aqui 3 andares, primeiro, segundo e terceiro andar. E aí vamos supor que cada andar é um departamento, enfim, administrativo, engenharia e comercial, por exemplo. Legal. A segmentação, ou seja, a segregação de rede, a divisão da grande rede em pequenas sub-redes, sempre foi uma preocupação desde o início, por N motivos. Segurança, desempenho da rede, privilégios, você consegue aplicar determinados privilégios para uma rede que outra rede não tem. Enfim, tem N motivos. Né? O principal era o seguinte, para poder manter a rede no ar, certo? Para poder manter uma rede operacional. É sempre interessante, uma rede muito grande, você segregar ela. Por exemplo, na sua casa você tem lá uma rede, lá você tem um roteadorzinho lá doméstico, que tem 4 portas LAN, que essas 4 portas representam um switch, ok? Você tem uma porta WAN, que é a porta onde você liga geralmente o modem lá da tua operadora. Essa porta WAN ele representa uma porta de um roteador, tá? E aí as 4 portas lá você tem 4 LAN. Então, por exemplo, você tem no máximo 4 computadores na sua casa. Na sua Wi-Fi você vai conectar talvez meia dúzia de equipamentos. Então, numa rede como essa, pequena, quantidade pequena, você não precisa segmentar, porque a quantidade é pequena. Quando você cai para uma empresa, onde a gente fala já de 50, 100, 200 e assim vai, ou seja, 200 dispositivos ou mais na sua rede, aí você precisa segmentar, porque para manter a rede operacional, se determinado departamento, né, enfim, alguém de um terceiro andar conecta um computador com algum tipo de problema, que aí causa uma indisponibilidade na rede inteira. O que ele vai acontecer? É mais possível ele causar uma indisponibilidade somente naquela rede que ele está conectado, não afetando as demais redes. Então esse também é um motivo. Né? Você isola o problema, é mais fácil você localizar o problema. Enfim, qual que é a mensagem que eu quero passar com esse slide? Segmentação sempre foi uma preocupação. Só que em um dado momento não existia switch, não existia muito menos VLAN. Tá? E aí como que se usava? Aqui é um exemplo, tá? Isso aqui não é regra, é um exemplo. Tem lá um roteador, né, na empresa, ficava lá no CPD, onde recebia lá as conexões de link de internet, conexão com demais filiais, que eram conectadas nesse roteador. E aí você tem lá, por exemplo, um hub, tinha um hub em cada andar, para fornecer a conexão física para os seus usuários daquele andar. E aí cada hub ele se encontrava conectado diretamente no roteador. E aí vocês lembram da última aula, onde eu falei sobre o roteamento, né? Cada interface de um roteador é uma rede. Ou seja, vamos supor, primeiro andar é o 92.168.1.0/24.
Segundo andar, 19268 2.0. Terceiro andar, 19268 3.0/24. O que eu estou falando aqui acho que deve ser familiar para todo mundo, que a gente já teve aula de subredes, cálculo de IP, roteamento, enfim. Então, eu tinha separado cada andar por um hub, um equipamento físico, ok? A qual, independentemente de cada um, ele conectava no roteador, e aí cada roteador ele conhecia cada rede através de uma interface, ou seja, eu tinha lá subredes diferentes, né, para cada andar. Aí aqui eu estou falando de andar, mas por exemplo, se a empresa for um galpão, talvez seja departamento, enfim. Né? Então lembrando que cada interface do roteador representa uma subrede, cada interface do roteador forma um domínio de broadcast, ou seja, uma consulta ARP, que eu acabei de dar um exemplo aqui de um computador, ou até mesmo, por exemplo, quando você conecta o cabo de rede no computador, e o sistema operacional está configurado para esse computador pegar IP automático. Ele vai mandar um pacote DHCP request na rede, uma solicitação de DHCP, procurando o servidor DHCP para ele pegar um IP automático. Esse tipo de pacote, ele é um broadcast também. É um outro exemplo além da consulta ARP que eu acabei de falar. Enfim, um computador manda um broadcast para um hub, o hub vai disseminar para todos os outros computadores, inclusive para a porta do roteador. Só quando bater aqui na porta do roteador, você acha que o roteador vai encaminhar para as outras demais portas? Não, porque o roteador é um equipamento Layer 3. O equipamento Layer 3 ele segmenta broadcast, ok? Então cada interface aqui, se eu te perguntar quantos domínios de broadcast eu tenho nessa topologia, você vai me responder 3, porque o único equipamento que separa broadcast é o roteador, e ele tem 3 interfaces, ok? A segregação das redes, a segmentação das redes eram em subredes por localidade física. Então a gente tinha essa amarração, essa dependência aí de localidade física, por proximidade física, ok? E aí a gente migra para um cenário onde você não tem mais hub, você tem switches, ok? Onde já muda muita coisa, né? E o principal é VLAN. Você passa a utilizar VLAN no seu switch. O que é VLAN? VLAN, o próprio nome dito, Virtual LAN. Imagine que você tem um switch, aí eu tenho um slide aqui na frente, que é apenas uma analogia, tá? Por exemplo, ao criar uma VLAN e associar portas a esta VLAN, é análogo ao criar um novo switch um switch virtual dentro de um switch físico. Vamos lá, em outras palavras. Eu tenho meu switch aqui de 24 portas. Por exemplo, por padrão, ele vem criado uma VLAN e todas as 24 portas vêm associadas na mesma VLAN, VLAN 1. Ok, então eu tenho um grande switch físico com uma VLAN apenas e todas as portas estão na mesma VLAN. Ok, nada muda. Aí o que eu faço? Eu crio mais duas VLANs. Eu crio a VLAN 2, eu crio a VLAN 3. Aí eu venho aqui e falo, da porta 1 até a porta 8, VLAN 1. Da porta 9 até a porta 15, VLAN 2. E as últimas portas da VLAN 16 até a VLAN 20, da porta 16 até a porta 24, VLAN 3. Então eu criei 3 VLANs, é só um exemplo, nesse switch, e associei cada 8 portas em uma VLAN. É análogo, ok? É semelhante ao eu criar eu dividir esse grande switch físico em 3 switches pequenos virtuais, cada um de 8 portas, ok? Lembrando que cada VLAN representa um domínio de broadcast, ou seja, aqui é uma rede, é um domínio de broadcast, aqui é outro e aqui é outro. Então, se eu tiver um computador conectado aqui que enviar um frame broadcast, somente os outros 7 portas vão receber. Ou seja, somente as outras portas que estiverem associadas à mesma VLAN. A associação agora é VLAN. As outras portas do mesmo switch que estão conectadas, que estão associadas em VLANs diferentes, não vão receber esse broadcast, ok? Porque a VLAN separa, ela segmenta broadcast. Tudo bem? E aí o que acontece? Aí eu tenho aqui, por exemplo, o meu roteador, e aí eu tenho conexões entre os meus switches, conexões chamadas de uplinks, né? Em outro momento, em outro slide eu vou explicar aqui, são chamadas de porta modo trunk, né? Que são troncos, portas troncos entre switches, tudo bem? E aí eu tenho as portas que eu forneço conexão para os usuários.
chamado de porta acesso, porta de modo acesso, modo access, tá? Qual que é a diferença? A porta tronco, que conecta as switches, ela transporta mais de uma VLAN. E a porta acesso, ela vai transportar apenas uma única VLAN. E aí no meu exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, no terceiro andar, 3 computadores. Porém, um computador está na VLAN 1, outro está na VLAN 2 e outro computador na VLAN 3. 3 computadores conectados no mesmo switch, porém em sub-redes diferentes. Ou seja, elas estão no mesmo andar, elas estão próximas uma da outra, porém estão em VLANs diferentes. É um exemplo que eu posso fazer. Estão em sub-redes diferentes. E aí, o que acontece? Através dessas portas tronco entre switches, aí vamos supor que esse switch aqui está no segundo andar. Eu posso ter computadores lá no segundo andar, no primeiro, enfim, geograficamente distante, associadas à mesma VLAN. Então, agora, independente de localidade física, independente de aonde, em qual switch físico ele está conectado, eu consigo fazer com que os dois computadores se conversem dentro da mesma VLAN. Ou seja, que eles compartilhem o mesmo domínio de broadcast. Tudo bem? Então, é só um resumo aqui. Cada VLAN representa um domínio de broadcast diferente. Isso precisa ficar bem frisado aí na mente, esse conceito, ok? Aí eu te pergunto para vocês, visto que cada VLAN dessa, como eu acabei de explicar, é uma subrede, então cada VLAN é um domínio de broadcast que é igual a uma subrede. Exemplo, aqui VLAN 1, rede 192, deixa eu abrir um notepad aqui para facilitar. VLAN 1, qual que é o endereço de subrede da VLAN 1? É só um exemplo, tá pessoal? 192.168.1.0 barra 24. Enquanto a VLAN 2 é outra rede, 192.168.2.0. Enquanto a VLAN 3 é outra rede. Enfim, você nunca vai ter uma VLAN diferente, por exemplo, VLAN 1 e VLAN 2, e os computadores da VLAN 1 e da VLAN 2 estarem com o mesmo endereço de subrede. Nunca, tá? VLAN diferente, subredes diferentes. Tudo bem? Aí eu pergunto, se um computador quer falar, um computador 192.168.1.5 quer falar com 192.168.1.9, onde que ele, para esses dois computadores, onde que vai ocorrer a comunicação? Dentro da mesma VLAN, dentro do mesmo switch, ok? Agora, quando um computador dessa rede 1 quer falar com um computador da rede 192.168.2.5, por exemplo, que, lógico, está em outra VLAN, o que eu preciso para que computadores de redes diferentes se comuniquem? Eu preciso de um roteador, eu preciso de um equipamento que faça o roteamento, né, que ele faça o Layer 3, ok? E aí eu coloco aqui, é necessário um roteador ou um switch multilayer, ou seja, um switch que faça a função de Layer 3 para estabelecer o roteamento entre VLANs, tudo bem? Não se preocupem a princípio com o switch multilayer, pois configurações de switch multilayer são bem restritas no CCNA, tá? No CCNA, quando a gente fala de switch, é mais Layer 2. Configuração de switch multilayer você vai ver lá quando você estiver estudando o CCNP, principalmente o CCNP Switch, que é uma prova específica para falar só sobre switch. Beleza, segregação com melhor desempenho. Então eu tenho domínios de broadcast menores. Eu tenho melhor desempenho nessa rede. Essa rede passa a ser flexível. Por exemplo, VLAN 1 é a VLAN da engenharia. Eu preciso de um cara da engenharia lá no 15º andar, no meio do pessoal do comercial. Então, lá no 15º andar só tem pessoal do comercial, que é uma VLAN diferente, a VLAN 3, por exemplo. Só que eu preciso de um computador na VLAN 1 da engenharia, porque vai ter um engenheiro lá no meio do pessoal do comercial. Ok, está lá no 15º andar, não tem problema. Você vai pegar aquela porta que foi conectada, aquela porta do switch que foi conectada no computador do engenheiro. Na porta você vai mudar. Olha, essa VLAN não é mais VLAN 3 do comercial, VLAN 1. Então, você fica flexível com relação à localidade, né? Você perde essa dependência. QoS, o que é QoS? Né? Eu precisaria de muito mais tempo para explicar o QoS, mas basicamente é você priorizar um serviço. Por exemplo, você tem, aqui eu dei exemplos até agora de criar VLAN por departamento, mas tem uma lógica de você criar VLAN por aplicação. Então
Então, por exemplo, a VLAN 1 é uma VLAN de usuários comuns. A VLAN 2 é uma VLAN de usuários diretoria. Ok? A VLAN 3 é uma VLAN para você conectar telefone IP, ou seja, para tráfego de VoIP, que é um tráfego bastante sensível. Que no switch, qual que é uma boa prática para tráfego de VoIP? Você falar para o switch para ele priorizar o tráfego de VoIP. Como que você fala para o switch priorizar? Se todos os dados de acesso à internet, acesso ao servidor, acesso ao VoIP, tiver tudo junto na mesma VLAN, o teu switch vai ser muito mais difícil o teu switch identificar qual que é o tráfego de voz para ele poder priorizar esse tráfego. Qual que é a boa prática? Você segmenta cada tipo de tráfego em uma VLAN e você fala para o switch, olha, switch, prioriza para mim a VLAN 3, porque a VLAN 3 eu tenho tráfego de VoIP. É um tráfego sensível que eu preciso que dê prioridade para ele. Ok? É apenas um exemplo aí, bem resumo para vocês entenderem QoS. Segurança. Então a rede 92681.0, ninguém pode acessar essa rede, tá? Mas essa rede pode acessar as demais. Já o 92682, ela só pode sair para a internet. Ao 92683 pode tudo. Então eu tenho privilégios diferentes para cada subrede. Fica mais fácil você fazer isso, ou seja, segurança. Outra questão de segurança é se alguém faz algum problema, tem algum vírus que usa de broadcast para contaminar a rede, ele só vai contaminar ou ele só vai impactar naquela VLAN, ele não vai impactar toda a sua rede. Ok? E a independência física que eu já expliquei. Então eu posso ter um agrupamento independente, ao invés de agrupamento físico, eu posso ter um agrupamento lógico de usuários e dispositivos. Isso baseado em software, ou seja, configuração. É tudo você entrar lá na porta do switch e você configurar, que a gente vai aprender ainda hoje. Ok? Outro ponto importante, o que eu estou falando até agora, eu falei sobre VLAN. É um assunto que não é restrito a equipamento Cisco, ok? É aberto para qualquer tipo de switch, de qualquer equipamento, qualquer fabricante, inclusive outros tipos de equipamento, não só switch, que atuam em cima de VLAN. Tudo bem? Firewalls, enfim, servidores, né? Servidores de hypervisor, como Microsoft Hyper-V, VMware, enfim, entre outros hypervisor também utiliza o recurso de VLAN para separar, né? Por exemplo, você tem um servidor físico e o servidor físico lá com VMware, ele tem 10 VLANs, 10 máquinas virtuais. Mas cada máquina virtual, eu posso ter duas máquinas em uma VLAN, 3 VMs em outra. Enfim, eu posso ter diversas VLANs dentro da mesma máquina física. Né? Então você cria VLAN também dentro de um VMware, por exemplo, dentro de um Hyper-V, enfim. Então é um assunto que ele é multivendor, ou seja, a gente está falando de um padrão aberto, ok? E a norma é a I3.802.1Q. Todo equipamento que você pegar lá no datasheet dele, no manual, falar, ó, suporta essa norma, ok, ele suporta VLAN. Por exemplo, esses 3 switches aqui poderia ser um de cada fabricante, ok? Não vou citar nomes porque não vem ao caso, ok? Aqui eu usei esse slide para dar o exemplo, para explicar para vocês, e aqui um exemplo de segmentação que eu acabei de falar, né? Na verdade eu escrevi ele no Notepad, mas está aqui. Por exemplo, eu tenho aqui, cada um é um andar, primeiro, segundo e terceiro andar. E aí eu tenho, independente de, por exemplo, VLAN da engenharia. Tenho alguns computadores, independente do andar, independente do switch a qual ele está conectado, eles estão na mesma VLAN. Ok? E aí o que ele vai fazer? Quando um computador quiser falar com outro computador da mesma VLAN, mesmo conectado em switches diferentes, ele vai passar pelo switch, vai passar pela porta tronco, pela porta trunk, e vai entrar no outro switch. Mesma VLAN, ele não passa pelo roteador, somente entre os switches. Mesma VLAN, ok? Computador de uma VLAN quer falar com o computador de outra VLAN, ou o computador quer se comunicar com o servidor de outra VLAN, mesma coisa. Nesse caso, o que acontece? Ele vai passar pelo switch, ele vai lá no roteador, Layer 3 vai fazer o papel de roteamento, por exemplo, o 92681 quer falar com o 92682, vai rotear para a rede correta e aí vai acessar, enfim, tudo através do equipamento Layer 3. VLANs diferentes, você depende de um roteador. Aí aqui, como eu já expliquei o básico sobre VLAN, eu quero mostrar algumas coisas básicas aqui de configuração do switch, ok? Então, por exemplo, qual que é a configuração default do switch que eu acabei de falar? Você recebe um switch
já com a VLAN 1 criada, não existe nenhum switch que não tenha pelo menos uma VLAN, e geralmente é a VLAN 1, e todas as portas do switch elas estão na mesma VLAN, ou seja, você tira o switch da caixa, liga ele na tomada, conecta computadores em todas as portas, todos eles vão se comunicar entre si, porque todas as portas já estão na mesma VLAN, ou seja, na VLAN default. Se você dá um show running config, ele vai mostrar lá a configuração das portas, ele vai mostrar aqui em branco, não tem nada na configuração das portas. Quando não tiver nada, é porque a porta está em modo acesso na VLAN 1, como é o nosso caso aqui. Tudo bem? Existe uma interface chamada de SVI, Switch Virtual Interface, que é como se fosse uma interface Layer 3 nesse switch, para você poder configurar um IP, ok? Interface VLAN 1. E aí você precisa o quê? Configurar um IP aqui, um IP e máscara, e ligar essa interface, porque por padrão ela vem desligada. Para quê? Somente para gerenciar o switch, para você monitorar o teu switch via SNMP, enfim. Esse IP aqui nunca vai ser usado para fazer roteamento, ou seja, para você configurar como gateway nos seus computadores. Nunca. Lembrando, o switch ele não lê camada 3. Porém, ele precisa de um IP para a gente poder acessar ele e gerenciar ele. Tudo bem? Detalhe, switches Layer 2 podem ter apenas uma interface VLAN no status app, ou seja, uma interface SVI como essa. Não adianta você tentar configurar uma interface VLAN 2, tentar colocar um IP, porque quando você habilitar, e se já tiver uma habilitada, ele desabilita a anterior. Porque ele sabe que você está tentando burlar, tentar criar duas interfaces Layer 3 para fazer roteamento nele. E o equipamento não é próprio para isso. Aí você vem e fala, olha, eu vou criar uma VLAN nesse switch. Beleza. Configure terminal, VLAN espaço 2, que é o número da VLAN, o ID da VLAN, a identificação da VLAN. Aí você cai dentro da configuração da VLAN e aqui você só coloca uma configuração que é opcional, um nome, por exemplo, name, que é o comando, aí eu coloco qualquer coisa. Eu decidi colocar servidores. O que acontece? Eu tenho uma segunda VLAN no meu switch, porém eu não tenho nenhuma porta ainda associada a ela. Eu apenas criei a VLAN. Ok? Próximo passo, eu vou entrar dentro da interface VLAN 1. Então eu vou colocar aqui interface VLAN 1. Faltou um aqui, tá? Imagine que tem um VLAN, interface VLAN 1 aqui. Vamos fazer melhor aqui. Vamos colocar o 1 aqui. E deixa eu conectar o cabo de energia do meu notebook, porque senão vai acabar a bateria. Ok? Então voltando no slide. Interface VLAN 1. IP address 172.16.0.5, máscara barra 24. E você dá um no shutdown para ligar ela. Então esse IP é que você vai usar para poder acessar o switch e gerenciar ele. Ok? Criou lá a interface VLAN 2, mas ela fica sem IP, ela fica desligada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou associar algumas portas a VLAN 2. Por exemplo, eu tenho a VLAN 2 é uma VLAN, a VLAN 1 é de dados, de computadores, e a VLAN 2 é a VLAN de voz, a VLAN para me conectar meus telefones IPs. E aí eu tenho dois telefones IP. Eu vou conectar aqui na porta 1 e na porta, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, na porta 6. Então a porta 1 e a porta 6, eu vou associar essas duas portas, né, associar na VLAN 2. Como que eu faço? Entro dentro da porta, interface Fast Ethernet 0/1, exemplo, e dou o comando switch port access VLAN 2. Essa porta já não compartilha o mesmo broadcast das portas da VLAN 1. Ok? Quero fazer na 6 também. Entra lá, interface Fastnet 0/6 e dá o mesmo comando. Ok? Porta por porta? Sim, porta por porta. Porém, existe uma outra configuração que você pode usar o comando range. Por exemplo, da porta 1 até a 4 eu quero que seja VLAN 2. Interface range Fast Ethernet 0/1 espaço 4. Aí você dá o comando switch port access VLAN 2. O que vai acontecer? Da porta 1 até a porta 4 vai virar aquela VLAN, vai aplicar aquele comando que você fez. Olha só como que ficou aqui. Ó. Quando você altera a porta 1 de VLAN, tira da VLAN padrão, ele mostra o comando aqui embaixo da porta. Ok? Essas outras portas aqui, 2 e 3, que não mostra o comando switch port access, é porque elas estão já na VLAN 1. Ok? E aqui a porta 6 que eu também coloquei. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Porta trunk, eu acabei já adiantando um pouco o assunto, mas o que acontece aqui?
Porta trunk, né, diferente de porta acesso, que é a porta que você conecta computador, servidor, telefone IP, você coloca em modo acesso, switch port access VLAN 2, switch port access VLAN e o número da VLAN que você quer que essa porta access fique. Porta que você conecta entre switches, ou seja, que faz o uplink entre os teus switches, exemplo, nessa arquitetura aqui, ó, essas portas aqui, ó, que conectam entre os teus switches, você vai configurar ela em modo trunk. O que significa o modo trunk? Significa que é uma porta a qual ela pode transportar o tráfego de uma ou mais VLANs simultaneamente entre switches diferentes. Então, por exemplo, você tem o switch 1, switch 2. Você cria a VLAN 2 nos dois switches. Aí você tem algumas portas associadas às VLAN 2. Por exemplo, você tem telefones IPs conectados nessas portas amarelas aqui. Só que você não precisa conectar dois cabos, né? Eu já ouvi essa pergunta. Ah, então eu tenho duas VLANs, então eu tenho que conectar entre switch duas portas, uma para cada VLAN? Não. E se você tiver 50 VLANs? 50 VLANs nesse switch, 50 VLANs nesse switch. E aí? Então você conecta apenas uma porta e essa porta você coloca o comando dentro da porta, switch port mode trunk. Acabou. Essa porta ela vai transportar tráfego de todas as VLANs. Como que ele vai diferenciar o tráfego, se é da VLAN 1 ou da VLAN 2? Através de um cara chamado VLAN tag, ou seja, o ID da VLAN, o número da VLAN, em cada quadro, em cada frame. Então, quando o quadro sair de um switch e for para outro, ele vai receber uma informação no cabeçalho chamada VLAN tag, que segue uma norma, um padrão aberto, 802.1q. Se os dois switches forem de modelos fabricantes diferentes, se eles seguirem essa norma, um vai interpretar esse tag que ele adicionou no quadro. Tá? E aí aqui ele vai colocar o número da VLAN, ou seja, o número 2. Se ele passar dados da VLAN vermelha aqui de dados, ele vai colocar o número 1. Então um switch vai interpretar essa informação. Tudo bem? Então, beleza. Porta trunk, ele pode utilizar dois tipos de encapsulamento. O tipo 802.1q, que eu estou falando até agora, que é padrão aberto, e um outro tipo chamado ISL, InterSwitch, que é proprietário da Cisco. E qual que é melhor e o pior? Pessoal, os dois têm o mesmo desempenho, tá? Tudo bem que o padrão aberto tem algumas features a mais, mas enfim. Mas eles servem para a mesma coisa, não tem melhor ou pior. Qual que é a questão aqui? A questão é onde você se aplica. O ISL é um protocolo a qual é proprietário Cisco, ou seja, os dois switches, os 3, os 10, os 200 switches da sua rede, tem que ser tudo Cisco. E aí é um pouco difícil você encontrar empresas que usam equipamentos tudo da mesma fabricante. Aí você tem ambiente multivendors, isso é comum. Então por isso que a gente usa mais o 802.1q. Tanto é que no switch Cisco, o encapsulamento padrão de porta trunk, quando você dá esse comando switch port mode trunk, ele já está usando por padrão 802.1q. Se você quiser usar o ISL, você tem que dar um outro comando. Ok? Um encapsulation, enfim. Você coloca lá switch port, encapsulation, enfim. Depois eu passo o comando exato para vocês. Mas aí você muda, entendeu? E outra, na prova CCNA, ele não cobra configurações, conhecimento de configuração do ISL, somente do 802.1q. Tudo bem? Então aqui eu já mostrei o quadro, ou seja, o frame, né, que tem lá o endereço de origem, destino de MAC address, endereço de IP, origem, destino, tamanho, dados, etc. E aí ele recebe essa informação. Um detalhe importante, pessoal. Imagine que você tem aqui um computador conectado nessa porta aqui, ó, porta 2 da VLAN, essa VLAN 1 aqui. O computador, um sistema operacional comum lá, ele não entende VLAN, ele não entende esse tag 802.1q. Então ele envia os dados através dessa VLAN para o switch sem nenhum tag. Quando ele entra na porta desse switch, essa porta ela está em modo access. Então ela tá apropriada a receber quadros sem tag. Só que como ela está configurada na VLAN 1, o que o switch vai fazer? O quadro entrou aqui no switch, ele vai etiquetar, ele vai taguear o pacote, o quadro, o frame, enfim, ele vai taguear o frame com o número 1.
E aí ele vai mandar esse quadro para o destino correto que está na mesma VLAN. Se o destino dessa comunicação for um MAC address que está no outro switch, ou seja, na VLAN 1 de outro switch, ele vai pegar esse quadro, vai enviar por essa porta, ele vai manter o tag, porque quando esse quadro chegar do outro lado do switch, na mesma porta, essa mesma porta ela recebe dados da VLAN 1 e da VLAN 2. Então ele tem que mandar o pacote tagueado. Quando chegar aqui o switch vai ler o número da tag. VLAN 1, ok. Ele vai encaminhar para a VLAN 1 e ele vai procurar o MAC address de destino somente nas portas que está associado à VLAN 1. Tudo bem? Quando, por exemplo, achou e é essa porta aqui, porta 3. Aí ele vai mandar para o computador. Quando ele sair da porta, o que o switch vai fazer? O switch vai remover esse tag e vai entregar para o computador. Porque se ele entregar para o computador tagueado, o computador vai ignorar esse frame, porque o computador ele não lê o sistema operacional do usuário, cliente, ele não lê VLAN tag. Então ele vai ignorar. Então o que o switch faz? Ele arranca a tag e entrega o quadro para o computador. Qual que é a lógica da coisa? O VLAN tag, vocês percebem que ele foi tagueado na hora que entrou no switch de origem e ele só foi removido no destino, ou seja, ele só serve, ele é útil somente para transportar o tráfego de um ponto até outro. Ou seja, ele identifica o tráfego e ele transporta de um lado ao outro. Para ele entregar para o dispositivo final, ele não precisa manter o tag, nesse exemplo que eu dei, de usuário. Tudo bem? Ou seja, é para identificar. Né? Da mesma forma aqui, né? Mandou um quadro, aqui ele etiquetou, colocou um tag 2, mandou para o outro switch, tagueado, o switch chegou, o frame chegou no switch vizinho, o switch vizinho leu a informação, VLAN 2, ok, ele vai procurar uma MAC address só nas portas que tiver VLAN 2. Qual dessas duas portas? É essa? Não. Essa. O MAC address que ele está procurando está aqui, então ele vai e encaminha para cá. Bateu na porta, e quando ele sair, for para o usuário, ele vai remover o tag. Tudo bem? Beleza. Aqui eu já expliquei. Ok. Aí tem um outro conceito chamado de porta híbrida. Né? O que é uma porta híbrida, pessoal? É uma porta que é de usuário, ou seja, uma porta acesso. Porém, é uma porta a qual eu posso passar duas VLANs. Uma tagueada e outra sem tag. Uma com tag e outra sem. Não mais que duas. E obrigatoriamente uma com outra sem. Por quê? Por exemplo, você tem um usuário. Aí um usuário ele tem na mesa dele um computador e um telefone IP. Você pode puxar dois cabos de rede para esse usuário. E aí o cabo que vai para o computador na VLAN 1 e o cabo que vai para o telefone IP na VLAN 2. Pode ser? Pode. Só que você gastou duas portas de switch para um usuário. Se você tiver 100 usuários na sua rede, você vai precisar de 200 portas. Né? Então imagina, se você pode economizar isso pela metade, você pode reduzir a 100 portas. Switch custa. Né? Então, qual que foi a abordagem aqui? Qual que é a abordagem? Você puxa apenas um único cabo para o usuário. Esse cabo vai entrar no telefone IP e do telefone IP você vai ter uma outra porta, que é como se fosse, vai estar simulando uma porta de um switch para ligar o teu computador. E aí na porta do switch você vai configurar VLAN, vamos supor que a VLAN 2 é a VLAN de voz e a VLAN 1 é a VLAN de dados, tá? Aqui que você vai configurar nessa porta aqui. Você vai configurar o seguinte, os quadros da VLAN 1 você manda por essa porta sem tag. E os quadros da VLAN 2, VLAN de voz, você manda com tag. Ou seja, se ele vir sem tag, o telefone IP vai identificar que o quadro está sem tag e vai apenas comutar o pacote para o computador. Ele vai servir de switch. Ele vai pegar os dados de vindo de uma porta e vai encaminhar pela outra porta. Como se fosse um switch, exatamente. Tá? Porque eu não falaria hub, porque ele chega a prender o MAC address do computador. Então é um switch, é duas portas de um switch aquilo ali. Agora, se ele receber do mesmo cabo, o telefone IP receber quadro tagueado na VLAN 2, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela informação para ele, porque ele entende que é tráfego dele, tráfego de voz. Tá? Claro que lá no telefone IP você vai também configurar VLAN número 2. Tá? Tem que estar
sempre sincronizado. Da mesma forma que dois switches, você precisa configurar o mesmo número de VLAN, nos outros dispositivos que interpreta a VLAN tag, você também precisa colocar o mesmo número de VLAN. Tudo bem? Ok, então uma porta ela pode ser associada somente a uma VLAN e os quadros receberão a respectiva tag. Porém, né, ou seja, você só pode colocar aqui apenas uma única VLAN. Só que você pode falar, ó, os quadros que for sem tag, você assume que é de uma outra VLAN. Por exemplo, por default, ele usa a VLAN 1. E isso é chamado de VLAN nativa. Tá? Por exemplo, numa porta trunk, ele sempre vai mandar os quadros tagueados, VLAN 1 ou VLAN 2. Se uma porta trunk receber algum frame sem tag, ele não vai ignorar. Ele vai olhar no switch na configuração qual que é a VLAN nativa. E aí, por default, a VLAN nativa é a VLAN 1. Então, se ele receber um quadro sem tag, se uma porta trunk receber um quadro sem tag, ele vai considerar que esse quadro é da VLAN 1. Né? Nesse caso, VLAN nativa. É default. Porém, você pode alterar a sua VLAN nativa para um outro número de VLAN. O motivo você vai entender mais tarde para isso. Não adianta eu querer explicar tudo de uma vez. Beleza? Então vamos lá, já passamos uma boa parte aí. Deixa eu só dar uma olhada como que tá os slides. A gente está no slide 15 e eu tenho até o 25. Vamos dar continuidade. As VLANs elas podem ser estáticas ou dinâmicas. No CCNA não cobra o conhecimento de dinâmica, tá? Conhecimento de configuração, mas eu vou explicar qual que é a diferença entre os dois. Estática é o que você acabou de aprender. Você vai na porta do switch e você fala: essa porta faz parte da VLAN 2. Essa porta faz parte da VLAN 3. Ah, essa outra porta faz parte da VLAN 1000. É estático. Você configurou e ela não muda, a não ser que você altere a configuração da porta. Tudo bem? Configuração de porta, VLAN, associação VLAN estática. O que é VLAN dinâmica? VLAN dinâmica você faz o seguinte. Por exemplo, você pega lá todos os MAC address da sua rede, dos seus computadores, e você cadastra os MAC address no switch. E você fala qual MAC address em qual VLAN ele pertence. E aí, por exemplo, você tem um computador que você fala que ele é VLAN 1 e um outro computador VLAN 2, através dos MAC address dos computadores. Aonde você conectar aquele computador daquele MAC address VLAN 1, a porta vai automaticamente mudar para VLAN 1. Se você mudar e colocar um outro computador que o MAC address foi cadastrado para VLAN 2, a porta vai automaticamente mudar para VLAN 2. Isso é configuração dinâmica. Tudo bem? Em utilização, confesso que eu nunca vi em rede de produção, somente em laboratório eu já fiz. Funciona muito bem, etc. Okay? A gente usa isso aqui bastante, talvez em redes wireless, né, para poder associar, dependendo do MAC address, enfim, dependendo de outras configurações, você associa a VLAN que o usuário tem que conectar. Okay? Mas para o padrão é estático, não se preocupe com dinâmico, até porque não é cobrado no exame CCNA. Associando várias portas às VLAN. Então foi o que eu falei aqui. Ó. Se você quer associar uma única porta, entra dentro dessa porta, FAST 0/1, SwitchPort Access VLAN 2. Eu quero associar várias portas. Desde a porta 2 até a 8, elas vão ser todas VLAN 3. Então você dá o comando interface range, o range é aqui no meio, tá? Interface range, FAST 0/2 espaço hífen espaço 8. Ou seja, porta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas elas vão receber a VLAN 3 com esse exemplo de configuração. Legal, vamos falar sobre roteamento entre VLAN. Eu já expliquei que eu tenho aqui cada VLAN, então as VLANs são representadas por departamento, engenharia, marketing, vendas. E aí eu tenho aqui até o endereçamento de rede, né, de cada VLAN. Aí o que acontece? Você tem que ter um equipamento Layer 3, um roteador, para fazer o roteamento entre essas VLANs. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho cada porta física do roteador, ou seja, 3 portas físicas, cada uma conectada em uma VLAN. Né? Ou seja, aqui um switch, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o primeiro IP ali dessa rede, não sendo regra, mas você pode usar qualquer IP do range, né? Por exemplo, do 1 até o 254. Geralmente a gente usa o primeiro ou o último. Aí aqui eu configurei, por exemplo, o roteador ele vai ter uma perna em cada rede. Ele vai ter um IP na rede 1, um IP na rede 2, um IP na rede 3, sendo o primeiro IP dele. 1.1 para pessoal da engenharia, 2.1 para marketing, 3.1 para
vendas. Legal. Pergunta. Se eu tiver 50 VLANs? O exemplo sempre vai ser esse, tá, pessoal? E aí, se eu tiver 100 VLANs, 200 VLANs? É normal. Por exemplo, a rede que eu administro hoje é mais ou menos essa quantidade. E aí? 50 VLANs, 50 portas do roteador? Não, não parece óbvio, né? Tudo bem, você pode usar porta física. Só que você tem um outro recurso, nesse caso, por exemplo, 50 VLANs, onde você pode usar uma única porta para fazer o roteamento das 50 VLANs, das 50 subredes diferentes, através de um cara chamado subinterface. O que é esse cara? Você pega uma única porta física, no meu exemplo é a porta 0/0 do roteador. Você conecta em um switch e no switch essa porta física vai ter que configurada como modo trunk. Lembra? Porta trunk utilizada para transportar mais de uma VLAN. E aí, por exemplo, vamos supor que nesse switch você tem a VLAN 1, 2 e 3. E nessa porta física você colocou em modo trunk e conectou no roteador. Apenas uma porta física. Legal. O que você vai fazer? Você vai criar três portas, três subinterfaces em cima da mesma porta física, ou seja, são interfaces virtuais dentro do roteador. Praticamente você está criando VLANs, você está criando roteamento entre VLANs no roteador. Você cria três interfaces virtuais, coloca cada uma dessas interfaces virtuais em uma VLAN, você fala, tem um comando que você coloca dentro dessa interface virtual, que você coloca ela na VLAN 1, a outra na VLAN 2 e a outra na VLAN 3. E dentro da interface virtual você define o IP de cada uma. Por exemplo, na VLAN 1 vai ser o 92.168.1.1, a 2, 2.1 e a outra 3.1. Ok? E o número da porta, como a porta física é 0/0, ela mantém 0/0, ponto 2, ponto 3, ponto 1, ponto 100, enfim, o ponto que você quiser. Okay? Ela só vai manter o número da porta física, ponto. O que vem depois do ponto é uma interface virtual, é uma subinterface. Tudo bem? Como que eu faço essa configuração? Como vocês já fizeram configuração de porta, de roteamento, eu vou colocar aqui rapidamente um exemplo de configuração de subinterface só para vocês entenderem. Então vocês estavam acostumados a dar um comando interface fast ethernet 0/0 e dentro do 0/0 colocar o IP, certo? Legal, quando você usa subinterface, dentro do 0/0 você não coloca nenhum IP. Aí você vai ter que criar subinterfaces. Por exemplo, VLAN 1. Eu vou colocar ponto 1, a qual esse ponto 1 não é regra. Tudo bem, você pode usar aqui para VLAN 1, você pode usar ponto 100. Esse número não precisa ser igual ao número da VLAN. Ok? Coloca uma descrição, por exemplo, description gerenciamento. E aqui você vai dar um comando encapsulation.1q e o número da VLAN. Aqui sim vai ter que ser correspondente ao número do VLAN do switch. E aqui dentro você vai colocar o IP. Igual você configura uma interface física. IP address, o IP e a máscara. A mesma coisa para as outras. Ponto 2. Só que aqui, ponto 2 é a VLAN.1q 20. Então é um gateway específico da VLAN 20 do switch. E aqui, da VLAN 30. Ok? E aqui o número da subinterface ela não precisa ser qualquer número, não precisa ser igual ao número da VLAN. O que precisa ser igual ao número da VLAN é o .1q. Por quê? A porta trunk do switch vai mandar os pacotes tagueados. Por exemplo, ele vai mandar tag 1, ou tag 20, ou tag 30. Então, .1q, o cara colocou aqui .1q1, .1q20, .1q30. Quando o frame chegar tagueado com ID 30, ele vai entender que é o gateway dessa subinterface. Ok? E ele vai fazer o roteamento normal. Qual que é a limitação aqui? Tem limitação de quantidade de subinterfaces? Não. Tem, mas o número máximo é absurdo. Não vale a pena nem comentar. Qual que é a limitação? Banda. Tá? Essa porta é uma porta Fast Ethernet, ou seja, uma porta de 100 megas. Os dados que vão trafegar dessas três VLANs ultrapassa 100 megas? Não. Então tudo bem, você pode usar as três. Quando ultrapassar, você já sabe que bateu o limite da porta. Não dá mais para você criar subinterface utilizando aquela porta física. Até deixa configurar, mas se você configurar, você vai ter problema por causa de tráfego. Tudo bem? Vamos para os comandinhos rápidos aqui. Show VLAN, verificação. Ele te mostra quais as VLANs que você tem criado e quais as portas associadas àquelas VLANs. Então, VLAN 2, porta 1, a VLAN 3 é a porta 7, porta 8. A VLAN 10 não tem nenhuma porta associada. A VLAN 99, VLAN de voz, tem a porta 18, 19, 20. Enfim, essas configurações aqui no vídeo de laboratório está até melhor. Tá?
Outros comandos de verificação, show interface, o número da interface, o comando switch port. Ele fala se ela é modo trunk ou se ela é modo acesso. Ela fala qual que é a VLAN nativa, né? E aí tem outra configuração na porta trunk, por padrão, ela deixa passar todas as VLANs. Por exemplo, trunk VLAN enable, all, todas. Nessa porta trunk, ela é uma porta trunk, passa mais de uma VLAN e ela está deixando permitir todas as VLANs. Por exemplo, você tem 10 VLANs criadas. Nessa porta trunk está passando as 10 VLANs. Eu posso restringir. Por exemplo, numa porta trunk eu quero que só passe, né, numa porta específica que seja trunk, eu só quero que passe a VLAN 1, 2 e 3. Você tem um comando lá dentro da porta que você fala, olha, é uma porta trunk, mas eu só quero que passe 3 VLANs. Através desse comando show você consegue verificar como que está. No nosso exemplo ele está all, todas as VLANs. Tudo bem? No outro exemplo aqui, ele está como porta acesso na VLAN 2. Ok? Dynamic Trunking Protocol, protocolo de negociação. O que acontece? Quando você conecta dois switches, dos dois lados, a recomendação é você configurar switch port mode trunk. De um lado, se tiver trunk, e do outro lado também trunk, qual que vai ser a negociação? Trunk. Se de um lado tiver access e do outro lado tiver access, qual que é a negociação? Access. Tem alguns modos que você pode deixar como automático, por exemplo, Dynamic Desirable. Você pode deixar Desirable de um lado e Desirable de outro. Se os dois lados do switch, os dois tiver Desirable, e você conectar um switch em outro, automaticamente ele vai colocar a porta em modo trunk. Porém, o recomendado é você configurar manualmente. Ok? Um exemplo de uma topologia física. Tá? Isso aqui é uma rede física, você pode ver que você não tem nada de configuração de IP nessa topologia, somente conexões, número de portas, cabos e etc. Então aqui não tem representação de VLANs. Quando você faz um desenho, uma topologia física, você não representa VLANs nela. Quando você faz uma topologia lógica, aí sim você representa VLANs. E aí as VLANs são representadas por essa barra aqui, ó, chamada de barramento. Tá? Então não necessariamente esse barramento aqui é um switch ou 10 switches, tá? Porque um ou 10 switches, quem vai te falar vai ser a topologia física. Agora na topologia lógica, você fala que um barramento é uma VLAN. E essa VLAN tem uma perna no roteador, sendo essa porta física ou subinterface. E essa rede é uma rede 92.2.0 e tem os computadores dessa VLAN, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 e assim por diante. Ok? A mesma coisa, outro barramento, outra VLAN, VLAN 1.0 e aí o mesmo exemplo. Legal? Esse aqui é o último slide, chamado Private VLAN. Pessoal, Private VLAN não tem que ser uma preocupação de vocês nesse momento. Porém, das 50 questões da prova CCNA, talvez uma caia perguntando o que é Private VLAN, perguntando só o que é, não pergunta configuração, não te cobra nenhuma configuração, porque a configuração é cobrado lá no CCNP, ou talvez nem caia no CCNA. Tá? Mas como talvez pode cair perguntando o que é, no conteúdo oficial lá da Cisco, do CCNA fala, ó, o cara CCNA ele tem que saber o conceito do que é Private VLAN. Vamos lá entender o que é VLAN. Eu não vou ler aqui, depois vocês leem, vou explicar baseado no desenho. Vamos lá, eu tenho um switch e eu tenho 3 portas configuradas na mesma VLAN, VLAN 10. Tudo bem? VLAN 3 portas, VLAN 10. Aí eu tenho uma porta conectada em um servidor de arquivos, por exemplo, um servidor, e 2 portas de usuário. Aí, o que eu quero? Eu quero que os computadores se comuniquem com o servidor. Okay? Os computadores podem se conectar no servidor. Porém, eu não quero que os computadores se comuniquem. O que eu falo? Eu poderia colocar cada computador numa VLAN? Poderia, só que eu teria que ter roteamento aqui no meio para poder eles se comunicarem com o switch, com o servidor. Então, como que eu faço? Deixando os dois computadores na mesma VLAN para falar com esse servidor, só que eu restringo o acesso entre os computadores. Eu configuro essa VLAN como private VLAN. Eu falo para o switch, ó, essa VLAN número 10 aqui, ela vai ser uma VLAN private, beleza. Aí você vai ter que vir na porta e falar porta desprotegida, unprotect, ou porta protegida, porta protect. Porta protect, ela só conversa com portas unprotect, sendo que a porta unprotect conversa com qualquer uma. Ou seja, a porta unprotect do servidor, ela vai se comunicar com qualquer porta.
com outras portas Unprotect e com as portas Protect dos usuários. Ou seja, os usuários vão conseguir se comunicar com o servidor. Só que a porta Protect, ela só vai falar com essa porta do servidor. Ela não fala entre portas protegidas. Ou seja, o tráfego entre computadores não é permitido. Isso aqui é um recurso essencial num data center, por exemplo. Quando você quer criar uma DMZ, aí você tem lá um switch de DMZ, né? E você tem uma porta que vai para o roteador, que é o gateway dos servidores, e você tem dois servidores. E esses servidores são independentes, eles não precisam se comunicar. Porém, ambos precisam sair para o roteador para eles serem acessados externamente. O que você faz? E aí, esses caras externamente, se um hacker invadir um servidor, ele consegue invadir o outro servidor facilmente, os dois servidores estando na mesma VLAN. O que você faz? Eles, sabendo que eles têm acesso externo neles, você permite o acesso externo, deixando a porta do roteador como porta de Unprotect, só que a porta do servidor você deixa porta Protect. Aquele servidor só vai falar com o roteador. Entre servidores, ele não vai se comunicar. Recurso extremamente importante no ambiente de data center para a segurança. Tudo bem? Eu já falei para vocês que eu não sou leitor de slide, então eu não vou ler o que tem aqui, depois vocês leem, vocês vão ver que é a mesma coisa que eu estou explicando agora. Tudo bem? Só uma coisa importante, que portas protegidas, elas não compartilham, elas estão na mesma VLAN. Só que como são portas protegidas, ela garante que não tem troca de nenhum tipo de tráfego, seja unicast, broadcast ou multicast, ok? E essas portas protegidas só vai trocar tráfego com portas Unprotect, que no caso é uma porta de um servidor, que tem que ser uma comunicação comum para os dois. Beleza? Acho que ficou claro. Pessoal, agradeço a paciência de vocês por assistirem mais um vídeo do nosso Studio Network. Após terminarem esse vídeo de teoria sobre VLAN, vai lá no meu canal, procura a aula de VLAN de laboratório. Tem um packet tracer lá bem legal para vocês fazerem. E aí vocês conseguem executar tudo o que eu falei aqui em todos esses slides. Vocês conseguem colocar tudo em prática. E aí os conceitos vão ficar cada vez mais firmes aí para vocês. Tá legal? Qualquer dúvida, vocês têm aí o meu contato. Eu deixo aí o meu blog. Sempre eu acabo divulgando o meu blog para vocês, studionetwork.net. E lá tem meu contato, a gente pode conversar melhor. Beleza, pessoal? Bons estudos e até o próximo.